Existe um tipo de interesse que não é direto, não é óbvio e quase nunca é verbalizado. Ele se manifesta no silêncio, no controle, na forma como ela mede cada passo antes de se aproximar de você. Quando uma mulher quer um homem, mas sente que se entregar emocionalmente pode colocá-la em desvantagem, ela entra em um jogo interno de contenção. O desejo existe, a conexão é real, mas o medo de perder o poder emocional fala mais alto. E é aí que muitos homens se confundem. Porque ela não age como alguém desinteressada, mas também não se entrega como alguém apaixonada. Ela se aproxima e recua, testa limites, observa reações e analisa cada atitude sua. Não para manipular, mas para proteger a própria posição emocional. Para ela, sentir demais sem garantia de segurança é arriscado. Neste vídeo, eu vou te mostrar 7 sinais claros de que uma mulher quer você, mas está lutando para manter o controle emocional da situação. Sinais que não aparecem em palavras, mas em comportamentos sutis, reações silenciosas e decisões calculadas. Se você aprender a enxergar isso, vai parar de forçar conexões e começar a entender a dinâmica real que está acontecendo. Agora, eu quero saber de você. Já viveu uma situação em que sentia que ela queria algo a mais, mas parecia sempre se segurar? Já percebeu essa alternância entre interesse e distância, sem nunca chegar a um desfecho claro? Escreve nos comentários a sua experiência ou apenas diga já vivi isso. Eu leio todos os comentários, e muitos deles ajudam outros homens a entenderem o que estão passando agora. Esse comportamento quase sempre desperta dúvidas silenciosas em quem está do outro lado. Quando uma mulher alterna entre interesse intenso e um distanciamento calculado, a mente masculina entra em conflito. Ela quer ou não quer? Fiz algo errado? Devo me afastar ou insistir? E é exatamente aí que mora o ponto central dessa dinâmica. Esse afastamento não nasce da falta de atração, mas do medo de se expor emocionalmente e perder o controle da situação. Ela sente, percebe a conexão, se envolve e então recua. Não porque o interesse morreu, mas porque ficou forte demais. Para muitas mulheres, demonstrar envolvimento profundo é sinônimo de vulnerabilidade, e vulnerabilidade, para quem já se machucou antes, soa como risco. O distanciamento vira uma estratégia de autoproteção, não um jogo infantil. Ela tenta reorganizar as emoções antes que elas a dominem. Esse vai e vem também funciona como um teste silencioso. Ao se afastar, ela observa como você reage. Você perde o eixo? Cobra explicações? Fica ansioso, inseguro ou começa a se justificar demais? Ou você mantém a calma, a postura e o autocontrole? A resposta a esse teste diz muito sobre sua estabilidade emocional e seu valor percebido. Quem reage com desespero perde força, quem permanece firme, ganha respeito. Do ponto de vista estoico, esse é o momento em que o homem revela sua verdadeira liderança emocional. Não é sobre correr atrás, nem sobre se fechar por orgulho. É sobre não permitir que o comportamento dela desorganize sua paz interna. Quando você não reage por impulso, mas por consciência, a dinâmica naturalmente se ajusta. Ela sente segurança justamente porque você não depende das oscilações dela para se manter centrado. Agora quero saber de você. Já viveu uma situação em que ela demonstrava interesse profundo e, de repente, esfriava sem explicação clara? Como você reagiu naquele momento? Manteve a postura ou deixou a ansiedade assumir o controle? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua vivência pode ajudar outros homens a enxergarem esse comportamento com mais clareza e maturidade emocional. Ela não diz nada, mas sente tudo. O ciúme aparece nos detalhes, numa ironia fora de hora, num silêncio calculado, numa mudança súbita de postura quando outra mulher entra em cena. Ela observa, compara, registra mentalmente cada movimento e reage sem nunca admitir o que realmente está acontecendo dentro dela. Esse tipo de comportamento não nasce da indiferença. Pelo contrário, nasce do conflito interno entre desejo e controle. Admitir ciúme seria admitir envolvimento. E admitir envolvimento, para ela, seria perder a vantagem emocional que tenta manter a qualquer custo. Então ela prefere o caminho mais seguro: disfarçar. Muitos homens erram ao interpretar esse silêncio como frieza. Outros se sentem testados, provocados ou até desrespeitados.
Mas a verdade é mais profunda quando o ciúme é sutil, ele revela medo de se expor, não falta de interesse. É uma tentativa de proteger o próprio ego enquanto o coração já começou a se comprometer. Agora reflita com calma: você já viveu uma situação assim, uma mulher que nunca admitiu nada, mas reagia quando você se afastava, que mudava o tom quando percebia a atenção de outra, que usava ironia ou distância como escudo emocional? Quero saber sua experiência. Nos comentários, diga: você acredita que o ciúme silencioso é sinal de interesse ou apenas jogo emocional? E mais importante, na sua visão, como um homem deve agir diante desse tipo de comportamento? Confrontar, ignorar ou manter a própria postura firme e inabalável? Comente com sinceridade. Sua resposta pode ajudar outros homens que estão vivendo exatamente essa mesma situação agora, tentando entender sinais que nunca são ditos em voz alta. Quando uma mulher testa sua reação emocional, ela não está brincando por tédio nem tentando criar caos sem motivo. Esse comportamento nasce de um conflito interno profundo. Ela quer sentir segurança, mas não sabe se pode confiar totalmente no seu equilíbrio. Então ela provoca pequenos atrasos, muda o tom da conversa, some por algumas horas ou lança uma frase ambígua. Tudo isso é um termômetro emocional. A pergunta silenciosa dela é simples: esse homem é estável ou vai se descontrolar? O ponto crucial é que esses testes quase nunca são conscientes. Ela não acorda pensando em manipular. O teste surge como um impulso natural de autoproteção. Mulheres emocionalmente envolvidas observam cada reação sua, porque sabem que a forma como você reage hoje será a mesma forma como você reagirá em momentos de pressão amanhã. Se você explode, cobra demais ou demonstra ansiedade excessiva, o sinal que ela recebe é perigo. Se você permanece firme, calmo e centrado, o sinal é segurança. Aqui entra a diferença entre homens guiados pela emoção e homens guiados pelo controle interno. O homem que reage demais acha que está defendendo seu valor, mas na verdade está mostrando dependência emocional. Já o homem que mantém postura, silêncio estratégico e coerência demonstra algo muito raro: autodomínio. E autodomínio é profundamente atraente. Não porque gera medo, mas porque transmite estabilidade. É isso que faz uma mulher se abrir ou se fechar. Agora reflita com honestidade como você reage quando sente que alguém está te testando. Você tenta se explicar demais? Você cobra respostas imediatas? Você muda seu comportamento para agradar ou tenta recuperar controle à força? Ou você observa, mantém sua rotina, sua calma e deixa que a pessoa se revele pelo próprio comportamento? Essa resposta diz muito sobre o nível de poder emocional que você tem hoje. Esses testes também funcionam como um divisor de águas. Se você passa, ela relaxa. Se você falha, ela se fecha. Não porque deixou de gostar, mas porque o risco emocional ficou alto demais. Muitas conexões morrem nesse ponto, não por falta de atração, mas por excesso de reação. Por isso, entender esse comportamento muda completamente a forma como você se posiciona em relações futuras. Quero saber de você agora. Você já percebeu alguém testar suas reações dessa forma? Você manteve o controle ou acabou reagindo mais do que gostaria? Na sua experiência, o silêncio firme funciona melhor do que a explicação excessiva? Deixe nos comentários sua visão ou uma situação real que você já viveu. Ler essas experiências ajuda outros homens a enxergarem padrões que antes passavam despercebidos. Ela se abre, fala de feridas antigas, de sonhos que quase ninguém conhece, de medos que raramente verbaliza. A conversa aprofunda, a intimidade cresce, e você sente que existe algo real acontecendo ali. Mas toda vez que o assunto se aproxima de um rótulo, de uma definição clara, ela muda o tom, escapa, desconversa. Esse comportamento confunde, mas não é aleatório. Existe uma luta interna acontecendo, e poucos homens sabem enxergar isso com clareza. Quando uma mulher mantém conversas profundas, mas evita qualquer tipo de nomeação da relação, ela está vivendo um conflito entre desejo e proteção emocional. A conexão já ultrapassou o superficial, mas assumir o que sente significa perder o controle da narrativa interna que construiu para se defender. Ela quer sentir, mas não quer se expor totalmente. Quer proximidade, mas teme a vulnerabilidade que o compromisso representa.
Isso levanta uma pergunta importante para você que está assistindo. Você já viveu uma situação em que a intimidade era intensa, mas a definição nunca chegava? Conte nos comentários se isso já aconteceu com você e como lidou com essa ambiguidade. Sua experiência pode ajudar outros homens que estão passando exatamente pela mesma situação agora. Do ponto de vista estoico, esse é um teste silencioso. Ela observa se você entra em ansiedade, se pressiona por respostas ou se mantém firme, centrado e consciente do próprio valor. Homens inseguros tentam forçar rótulos para aliviar o desconforto interno. Homens emocionalmente sólidos entendem que conexão verdadeira não nasce da cobrança, mas da presença constante da liderança emocional. Agora pense com honestidade: quando uma mulher se aprofunda emocionalmente, mas evita compromisso, você reage com carência ou com calma? Você se perde tentando definir o que ainda está em construção ou mantém sua postura e deixa que as coisas se revelem no tempo certo? Escreva nos comentários qual dessas atitudes você costuma ter. Esse tipo de reflexão separa homens reativos de homens conscientes. Esse comportamento dela não é um sinal de desinteresse, mas também não é uma promessa. É um território neutro onde muitos homens se sabotam por não saber interpretar o jogo emocional. O erro mais comum é confundir profundidade emocional com entrega total. Nem toda abertura significa prontidão para compromisso, e entender isso muda completamente a forma como você se posiciona. Se esse ponto fez sentido para você, diga nos comentários o que mais te confunde quando uma mulher demonstra sentimentos, mas evita rótulos. Você prefere clareza imediata ou sabe sustentar a incerteza sem perder o eixo? Essa conversa é mais profunda do que parece, e sua participação aqui fortalece a consciência de toda a comunidade. Esse comportamento é um dos mais reveladores e também um dos mais mal interpretados. Quando ela busca validação indireta, não é carência. É conflito interno. Ela quer confirmar que é desejada, mas não quer se expor ao risco de perder o controle emocional. Pedir atenção de forma explícita seria admitir vulnerabilidade, e isso, para ela, é perigoso. Então ela testa o ambiente com sutileza, esperando que você perceba sem que ela precise se revelar. Talvez ela faça comentários aparentemente despretensiosos, mude levemente a postura quando você chega, ou mencione situações em que outros a notaram. Nada é por acaso. São convites silenciosos para que você demonstre interesse sem que ela precise pedir. É como se dissesse: veja se você é atento o suficiente para me enxergar nesse jogo psicológico. Ela quer sentir desejo vindo até ela, não sendo solicitado. O ponto estoico aqui é entender que validação indireta não exige reação impulsiva. O homem centrado não corre para agradar nem ignora por orgulho. Ele observa, reconhece e mantém firmeza. Ele valida com presença, não com excesso de palavras. E é justamente essa postura que intensifica o impacto emocional, porque ela sente o desejo sem sentir que perdeu o controle da situação. Agora, pense com honestidade: você já viveu algo assim? Já percebeu uma mulher buscando sinais sutis de interesse, mas nunca pedindo atenção diretamente? Ou talvez você só tenha entendido isso tarde demais. Muitos homens confundem esse comportamento com desinteresse, quando na verdade é medo de se expor. Comente aqui embaixo se você já passou por essa situação ou se reconheceu esse padrão em alguém. Quero saber: você costuma perceber esses sinais silenciosos ou só entende depois que tudo já esfriou? Sua experiência pode ajudar outros homens a enxergarem o que normalmente passa despercebido. Ela não some. E isso é o detalhe que quase ninguém percebe. Ela controla a frequência do contato, escolhe quando responder, quando se aproximar, quando se afastar, mas nunca corta o fio invisível que mantém vocês conectados. E essa atitude não nasce da indiferença. Nasce do conflito interno entre desejo e medo. Muitos homens interpretam isso como jogo, desinteresse ou frieza. Mas, na maioria das vezes, é autopreservação emocional. Ela sabe que, se estiver presente demais, se entrega. Se se ausentar por completo, perde. Então ela caminha nesse meio termo silencioso, onde ainda consegue manter controle sobre o que sente. Agora, pense com honestidade: você já viveu isso? Aquela conversa que esfria, mas nunca morre. Aquela resposta que demora, mas sempre chega.
Aquela presença discreta que observa, sente, mas não se expõe totalmente. Se isso já aconteceu com você, escreva nos comentários. Ela nunca desapareceu. Quero saber quantos homens já perceberam esse padrão, mas não conseguiram nomeá-lo. Esse comportamento revela algo importante. Quando uma mulher controla o contato, mas mantém constância, ela está emocionalmente envolvida. A ausência total seria uma decisão lógica. A presença constante seria uma rendição emocional. O equilíbrio é a forma que ela encontra para continuar ali sem perder o controle de si mesma. E aqui entra um ponto essencial: como você reage a isso diz mais sobre você do que sobre ela. Muitos homens se desesperam, cobram, pressionam, tentam forçar presença. Outros se afastam por orgulho ferido. Ambos perdem. A postura estoica é observar, manter firmeza, não recompensar a distância com ansiedade nem punir a aproximação com frieza. Quero te fazer uma pergunta direta: quando ela controla o ritmo, você tenta acelerar ou mantém sua estrutura? Responda nos comentários. Sua resposta pode ajudar outros homens que estão presos nesse mesmo ciclo silencioso. Esse tipo de mulher testa sem testar. Ela mede sua segurança emocional sem fazer perguntas. Se você aguenta o espaço sem implorar e sustenta a presença sem se entregar demais, você se torna o ponto de estabilidade que ela procura. E isso, para uma mulher em conflito interno, é extremamente poderoso. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu relato nos comentários. Aqui não é sobre acusar mulheres, mas sobre entender padrões, fortalecer sua postura e sair do jogo emocional inconsciente. Quanto mais homens comentarem, mais essa conversa ganha profundidade. Perceba como esse comportamento é silencioso, mas extremamente revelador. Ela não está interessada no que você promete, explica ou verbaliza em excesso. O foco dela está em como você se comporta quando é provocado, quando é contrariado ou quando a situação emocional fica desconfortável. Cada reação sua é analisada como um teste invisível de maturidade emocional, autocontrole e força interior. É nesse ponto que muitos homens falham sem perceber. Quando você mantém a calma sob pressão, não tenta se justificar e não reage com ansiedade, algo muda na dinâmica. Ela sente segurança. Não uma segurança infantil, mas a sensação profunda de que está diante de um homem que não perde o eixo por emoção alheia. Isso comunica liderança sem palavras. Comunica que você não depende da aprovação dela para se manter inteiro. E essa postura cria desejo, não por carência, mas por respeito. Agora pense no oposto. Quantas vezes um homem se perde tentando convencer, explicar demais ou reagir emocionalmente a pequenos testes? Isso quebra o encanto. Mostra instabilidade. Mostra necessidade. E quando ela percebe isso, o interesse diminui não por maldade, mas por instinto. Ela quer sentir que pode se aproximar sem assumir o controle da situação, sem precisar guiar ou acalmar você. Esse tipo de reação também revela algo importante sobre ela. Ao observar mais atitudes do que palavras, ela está tentando se proteger emocionalmente. Quer desejar sem se sentir fraca. Quer se envolver sem perder o domínio interno. Por isso, quando você age com firmeza e desapego, ela se permite querer mais, porque sente que não está se entregando ao caos, mas a alguém sólido. Agora quero ouvir você. Você já percebeu mulheres que mudaram completamente o comportamento depois de observarem como você reagia em momentos de tensão? Já notou situações em que o silêncio, a postura ou a calma disseram mais do que qualquer frase? Escreva nos comentários o que você acha que mais afasta uma mulher: palavras bonitas sem atitude ou atitude firme sem discurso? Sua experiência pode ajudar outros homens a enxergarem o que realmente importa.